Olá, amigos do CESFAM. Estamos aqui para mais uma atividade doutrinária. Como é de costume em nossas atividades espíritas, nós a começamos com uma prece. Então, vamos lá. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, agradecemos por mais esse momento, esta oportunidade que nos permite, de algum modo, estarmos contribuindo para a nossa doutrina espírita nesses momentos que precisamos cada vez mais nos tranquilizar em torno do nosso próprio eixo, da nossa mente e dos nossos sentimentos. Que possamos fazer a cada momento, instantes, momentos de aprendizados, momentos de crescimento, momento que podemos cultivar o amor que o Cristo nos devotou. Que a paz esteja conosco. Olá, amigos. Estamos mais uma vez, como já foi dito, nessa nossa atividade doutrinária, que nesse momento está sendo realizado desse modo que, de algum modo, já estamos nos acostumando, porque quer queira, quer não, já fazem bem, já temos bem uns 8 a 9 meses nesse processo. Então acredito que algumas pessoas já se ambientaram de alguma maneira, entender que nesse momento a nossa realidade é esta. E esta noite o convite gira para falar em sobre de um tema que de algum modo é um dos motes da doutrina espírita. E para a noite eu selecionei como tema como encarar a morte. E essa ideia de como encarar a morte, é bom lembrar que talvez seja interessante a gente encarar a morte não apenas de um plano em que a vida do outro foi tirada, mas também que a gente possa imaginar que em algum dado momento nós também podemos ter a vida material, como entendemos, extinta. E é interessante também a gente tentar trabalhar essa temática, como encarar a morte, porque o ano de 2020 é um ano em que fez todos os seres humanos fazer esse exercício, encarar a morte, ou de mais perto ou de mais longe. A morte tornou uma entidade presente em nossas vidas. Só devido à pandemia no nosso país já chega quase a 200 mil mortos. E isso faz com que a gente não pense mais na morte, talvez com uma possibilidade, que às vezes a gente se engana dessa maneira, de entender que a morte é uma possibilidade e não como algo preciso e dado, que em algum momento vai ocorrer. Isso fez sim, praticamente, eu sei que eu, você ou qualquer outra pessoa que esteja ouvindo, fez com que esse ano tivesse de lidar com a morte, ou de algum parente, de algum amigo, vizinho, conhecido, e alguns outros talvez estiveram até bem próximo dela nesse momento, e alguns outros pensaram até que poderia ser o seu momento, porque até mesmo por ter contraído o vírus, ou seja, até pensaram que nesse momento seria o momento da partida. Mas, de algum modo, é interessante a gente entender que a morte é um elemento fundamental para o entendimento da nossa própria humanidade. É interessante entender
que o ser humano se torna, na sua amplitude humano, a partir do momento que conhece e reconhece que é um ser que tem a possibilidade de deixar de existir fisicamente, pelo menos nesse corpo. Tanto é que a nossa amiga filósofa Marilena Chauí diz o seguinte: descobrimos que somos humanos quando temos a experiência que somos conscientes das coisas dos outros e de nós mesmos. E é que está, essa consciência das coisas dos outros e de nós mesmos entra o elemento morte. Porque a partir do momento que o ser humano entende que ele pode morrer, ele vai morrer, ele começa a entender que a vida deve ser encarada e vivida de uma maneira um pouco mais interessante. Porque o ser humano tem essa habilidade de entender e perceber a textura do tempo. E isso se dá através da memória. Então ele sabe que ele tem algumas lembranças de um período que ele já viveu, que é o passado. Ele faz conjecturas de pensamentos, de situações que ele poderá viver, mas que sabe também que isso tudo pode ser interrompido. Então, a partir do momento que ele entende, dentro da sua própria consciência, de que a vida física, como nós entendemos, ela possui as suas limitações, é preciso entender então que ela possa ser vivida com um pouco mais de qualidade, que ela possa ser vivida com um pouco mais de significados. Por isso que então talvez que até um outro filósofo vai nos chamar a atenção, que é o Epícoro. Ele vai falar isso aqui: lamenta que as pessoas fujam da morte como se fosse o maior dos males, mas para ele não há vantagem alguma em viver eternamente, mais do que ter a alma imortal. Vale a maneira pela qual escolhemos viver. E aí chega um ponto bem interessante: qual é a maneira que nós escolhemos viver? Qual é a maneira que nós estamos trilhando as nossas vidas? Qual é a maneira que vamos ser reconhecidos após a nossa passagem neste globo? Qual será o nosso legado? Qual será a marca que vamos deixar nas pessoas as quais tivemos contato? Qual o significado que as nossas vidas terão? Isso nesse momento é muito mais importante do que morrer. Porque nesse momento a gente tem que entender qual valor a gente vai dar à nossa vida. Como vamos ser representados após que essa matéria não estiver mais aqui. Esse é o ponto crucial para a gente começar a encarar a morte, entender que ela chega. A gente entende que ela chega e como é que a gente quer ser tratado, reconhecido, lembrado, pensado quando esse momento chegar. Qual é o legado que nós estamos construindo para deixar para esse mundo? O que eu deixo para esse mundo?
Qual a minha colaboração para este mundo? Por isso que esse é o ponto que talvez que a gente já começa a entender de que maneira a gente já começa a encarar com a morte. A morte, nesse momento, é um dos grandes elementos de valorização da vida. Entender que a vida tem uma finitude só faz ressaltar, só faz nesse momento dar mais preciosidade a essa dádiva divina que nos foi dada, que é viver. Porque é entendido que, olha, a vida, ela é temporária. A vida física, corporal que nós temos nesse momento, ela tem suas limitações. Ela é finita. Por ser finita, ela é preciosa. Por ser preciosa, não devemos neste momento utilizá-la de maneira fútil. É preciso então fazer com que essa vida que é finita, que é efêmera, tenha um significado relevante para mim mesmo e para todas as outras pessoas com as quais eu compartilhei a possibilidade de viver. Por isso, nesse ponto, é necessário entender bem o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Aí nosso amigo Bento José nos chama a atenção. Entender que é preciso desacelerar nas passões e apressar o passo nos sentimentos. Entender que a vida serve para quem serve. E para quem só se serve da vida, este lado daqui não serve muito. Isso aqui é nosso amigo Bento José, no livro Mente Aberta. Olha só. O que Bento nos faz entender é o seguinte. A partir do momento que nós encaramos a morte, que entendemos que a morte é uma realidade, nós começamos a entender que essa vida corporal é finita. No entanto, na finitude da vida física, nós começamos a entender, perceber, dialogar que a finitude da vida corporal não leva o fim da vida do espírito, e que o espírito, mesmo após a morte do corpo, ele ainda sobrevive. Mas essa sua sobrevivência à morte do corpo se torna prazerosa, se torna um pouco mais tranquila, se torna um pouco mais refrescante, que eu, assim eu posso dizer, nessa noite quente, é que ela só se pode ser desta maneira a partir do momento que eu, em vida, já fui largando daquelas paixões violentas que simplesmente, olha só, dilacera o ente espiritual. Que a partir do momento, aquelas paixões egoísticas, aquelas paixões que nos levam a prazeres altamente efêmeros, a prazeres egoísticas, individuais, a partir do momento que não conseguimos nos desprender disso, que só pensamos no nosso próprio umbigo, que não nos relacionamos e não pensamos em dedicar a nossa vida também ao bem-estar das outras pessoas, que simplesmente só, como diria, só queremos o venha a nós, mas ao vosso reino nada, ao vosso reino nada. Ou seja, essas pessoas que só pensam em ser egoístas, vão entender que o além-vida, que é o além desse momento que estamos vivendo, vai ser um negócio um tanto quanto desagradável, porque os preceitos da área religiosa vai fazer entender o seguinte: o ato
além da vida corporal, o viver além da vida corporal, se torna um pouco mais agradável, se torna um pouco mais facilitado a partir do momento que aqui nessa instância que nós vivemos, entendemos de cuidar, proteger e favorecer aqueles que estão ao nosso lado. Por isso que Bento faz isso. Olha, quem não serve, a vida do outro lado não serve de muita coisa. Por isso que é preciso sim a gente entender isso. E aí nesse ponto, quando o Bento José faz isso, ele já está dando um alerta de como a gente pode se relacionar com a morte. A gente pode se relacionar com a morte entendendo que eu devo fazer muito bom uso dessa minha vida que eu estou aqui. Que se a vida que eu estou aqui, ela produza significado e importância não só para mim, que ela produza significado, importância e bem-estar para o maior número possível de pessoas. E nisso a gente começa já a pensar a morte, debater a morte, falar sobre a morte. Mas sabe o que é interessante? Pensar, falar, debater, discutir. A morte é um negócio que geralmente deixa as pessoas com um certo incômodo, sabe? As pessoas não falam sobre esse assunto de maneira a qual não causem nela algum tipo de mal-estar. Tanto é que quando a gente começa a falar de morte, que iremos morrer, como a gente está lidando para isso, algumas pessoas falam, deixe de mal agouro, está se agorando, está chamando para si. E é interessante que às vezes a morte acaba sendo praticamente quase que um tema tabu, algo daquilo que todo mundo sabe, mas só que ninguém fala. Tanto é que tem um pensador chamado Geoffrey Gorey. Geoffrey Gorey. Ele fala assim, ele bota assim, ele coloca a temática assim, a pornografia da morte. É interessante às vezes falar em morte para estar falando de algo pornográfico, daquilo que você não pode falar de maneira pública, que você não pode falar na sala de estar almoçando com seus familiares, sabe? Parece que a gente está colocando alguma coisa, sabe, medonha, de tal forma que simplesmente a gente às vezes passa a vida sem debater, discutir e sem falar sobre, porque às vezes a morte, por muitas das vezes, nos torna uma pornografia. Mas é claro que às vezes a ideia de pornografia da morte muito se leva também em consideração das ideias que nos foi introjetada da morte, principalmente com as ideias de penas eternas, de um fogo que nunca se acaba. Claro, isso de certo modo é aterrorizador, isso nesse momento é angustiante e isso às vezes causa uma retração. Mas no entanto a doutrina espírita vem ampliar um pouquinho esse bate-papo de tal modo que faz o seguinte: olha, não precisamos temer a morte, não precisamos fugir dela. Não quer dizer, quando falo não precisamos fugir dela, não quer dizer que a gente se entregue a ela ou procure ela. Por favor, saiba fazer essa distinção, que nesse momento a morte é algo natural, é um dos elementos da vida morrer, porque tudo aquilo que nasce morre. Então, como tudo daquilo que nasce morre, eu e você que estamos vivos, em um dado momento vamos morrer. E isso tem que ser dito e falado com uma certa tranquilidade. Mas vamos lá, deixa eu tentar esclarecer isso. Porque, claro que quando eu falo que a morte tem que ser algo natural, isso não quer dizer que devemos banalizá-la, por favor. Naturalizar uma coisa, banalizar outra. E aí que nesse momento vem mais uma tirada aqui do nosso amigo Bento José, que nos diz: fazer a travessia do rio é algo até fácil. O barqueiro já está lá, esperando e lhe levar
de qualquer jeito, ele levará de qualquer jeito, mesmo que você chegue sem a moeda. Difícil é permanecer bem do outro lado, sem mapa, bússola ou Google para orientar os passos. Aqui nesse momento ele fala do barqueiro da mitologia grega, Coronte, onde tem semente Coronte, aquele que está entre o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, e que é responsável por fazer a travessia para o mundo dos mortos, aquele que semente encontra com a sua moeda, a sua paga. Mas aqui Pedro já diz, olha, o barqueiro vai lhe levar de qualquer forma, mesmo se você não tem a sua moedinha. Mas a questão é, como vamos permanecer nesse mundo dos mortos, sem um mapa, sem bússola, sem um Google Maps, né, sem um GPS, para nos orientar nossos passos? Por isso que vem nesse momento a importância de a gente falar, debater e conhecer da realidade espiritual, que a gente possa entender melhor como é que funciona o mundo, a esfera espiritual, para que essa esfera espiritual não nos seja algo totalmente estranho, altamente esquisito das nossas pessoas, algo do qual a gente não tenha nenhum tipo de referência ou conhecimento. Por isso, de quanto mais a gente se nutre de informações do mundo espiritual, mais fácil será a nossa estadia e a nossa localização e orientação nesse plano espiritual, nesse nosso cosmos. Olha, quando a semente vier a falecer, quando a gente vier passar para o mundo dos desencarnados. Mas claro que isso só é possível quando a gente fala, debate e discute dessas realidades, dessas possibilidades, quando a gente se entende de maneira qual que a gente possa até compreender melhor, talvez a nossa situação, de onde a gente principalmente possa se encontrar. Por isso é assim, interessante a gente ter estudos que nos permitam simplesmente entender de maneira tranquila e serena a nossa possibilidade diante dessas questões, que a gente possa assim entender e falar sobre a morte com um pouco mais de naturalidade, que a gente possa falar do plano espiritual um pouco mais de naturalidade, porque tudo isso ainda se faz parte do nosso processo. Vamos lá. E aí nesse ponto chegamos numa situação que é preciso entender um pouco mais. Às vezes a gente precisa ampliar o nosso olhar. Sócrates nos diz: é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se eu ou se vós? É segredo para todos, menos para a divindade. Isso é uma situação que muitas das vezes a gente deve entender um pouco melhor, porque no momento da morte, muitas das vezes nós não entendemos que a morte possa ser a melhor coisa que possa acontecer para o indivíduo num determinado momento, porque às vezes a morte pode ser o findar de algumas dores que o espírito já não está mais suportando na sua prova carnal, e que com a morte chega dizendo: olha, meu irmão, você cumpriu sua etapa, cumpriu bem e já pode retornar. E esse é um ponto que às vezes a gente tem que ter um pouco dessa tranquilidade da alma para poder entender. Senão, muitas das vezes, queremos, com o nosso egoísmo, não permitir que o outro cumpra o seu destino, cumpra a sua passagem, apenas para satisfazer o nosso ego, porque às vezes a gente não sabe quem vai estar melhor nesse momento. É as pessoas que partem ou nós que ficamos? Isso é aquela coisa que só a divindade mesmo sabe. Por isso é interessante a gente lidar bem com a morte. É interessante aqui algo que eu vou contar aqui para vocês. Como eu tinha dito, né? Vocês participaram de alguma maneira em algumas etapas.
Onde dia 16 foi a última atividade pública que eu tinha feito. Eu já estava já em torno desse ambiente que meu pai já tinha passado mal, se encontrava internado no hospital do subúrbio, já tinha ficado com ele algumas noites já com ele lá no hospital, e ainda assim fui lá fazer atividade, meio assim sintonizado com a questão, fui, beleza. Passasse o tempo, no dia 9 de abril, meu pai veio a falecer. E é interessante que eu passei um tempo, isso foi justamente esse foi o período que nós estávamos adentrando, o período pandêmico, o período em que esse mente estava construindo os distanciamentos sociais, que a gente estava aprendendo a lidar com isso, que a gente estava começando a entender essa realidade a qual agora a gente está um pouco mais, vamos dizer assim, sintonizado, que a gente já começou a entender melhor como essa realidade funciona. E é interessante que aí, dia 9 meu pai faleceu, eu já estava lá no meu processo ainda de luto, um tanto quanto triste com o que se estava acontecendo. Eis que eu já estava naquele processo, já precisando dizer, Jaldinei, vamos se abrir para a vida, vamos pensar que as coisas acontecem. Foi quando eu recebi o convite de nossa amiga Jace a realizar a atividade de palestra da maneira virtual, assim como nós estamos fazendo agora. Então que eu falei com ela, eu estava até pensando em fazer uma coisa, foi quando foi quando até eu posso dizer que eu me retorno às minhas atividades, que eu já estava um pouco assim meio de canto, meio de lado. Foi quando eu me retorno mais uma vez às atividades, um pouco mais de um mês. Foi quando que isso já foi em maio, um pouco mais de mês do falecimento do meu pai, eu retorno às atividades. E hoje, de certo modo, é a primeira vez também que eu falo de modo público desse acontecimento e de algum modo trocar até um pouco da experiência de como se lida com isso. E nesse ponto, como eu falei em relação a Sócrates, é que em um dado momento meu pai saiu sim do hospital, ele chegou a ter alta, retornou para casa, mas só que ele estava bastante debilitado, ficou o derrame deixou ele, o AVC deixou ele com algumas debilidades, ficou paralisado, um lado do corpo, a fala estava comprometida, tudo isso tinha essas dificuldades, mas ainda assim levamos para casa e fomos lá cuidar dele, eu e nossos irmãos juntos, ficamos lá revezando, indo, tinha gente que ficava o dia todo, tinha gente que ficava quando podia, vamos lá, beleza. Só que chega um dado momento, eu, espírita, meu pai, vamos lá, trabalho de passes, naquela coisa, vamos magnetizar, deixava às vezes o amigo espiritual chegar para fazer um trabalho de magnetização, mas ainda assim no dia 9, como falei, ele veio a falecer. E aí um dado momento a gente fica se perguntando, poxa, como a gente estava cuidando, dando atenção, amor, carinho, atenção, trabalho espiritual, magnetizando, e ainda assim ele veio falecer. E um dado momento até uma das minhas irmãs questionava, Jal, o que a gente fez de errado? O que fizemos de errado para que o nosso pai falecesse? Eu sei que me desculpo agora um pouquinho da emoção, é porque isso às vezes mexe um pouco do nosso lado meio que egóico. Porque aquela velha questão não foi o que a gente às vezes quer centralizar tanto da gente, que a gente às vezes achou que fomos nós de alguma maneira que agimos no processo da morte, quando a morte natural ela acontece. Nós não somos senhores da vida. Nós não somos senhores da vida. Nós não somos deuses, nós não sabemos dos procedimentos dos quais cada um tem que cumprir na vida. Como se fosse simplesmente dizer, olha, por minha vontade não vai. E às vezes tem que ir. E era interessante que depois até um amigo espiritual acabou trazendo essa informação para mim. É que é o seguinte, foi feito tudo da maneira que tinha que ser feito. E é interessante que eu também não sabia, só vim saber do processo depois.
E é interessante que às vezes eu fico me perguntando se talvez eu soubesse que todo aquele trabalho que estava sendo feito de passe, magnetização, aquela coisa toda, não era para ele ficar aqui, não era para ele ficar, mas sim que estava naquele momento todo aquele trabalho de processo de magnetização, todo aquele trabalho fluídico, era para facilitar a ida. Aí eu fico me perguntando, eu faria? Eu me pergunto, eu ia me disponibilizar a fazer esse tipo de trabalho? Eu ia fazer essa atividade? É uma pergunta que até hoje ainda não sei a resposta, apesar que eu já sei a resposta, mas não vou dizer, mas eu sei a resposta. E é isso que nesse momento a gente se pergunta. Muitas das vezes a gente quer privar do outro de cumprir a sua etapa para o nosso simples bem-estar. Porque muitas das vezes o outro falece e a gente pergunta, o que será da minha vida? Eu faço, meu irmão, sua vida daqui você dá continuidade. Porque quem faleceu, quem morreu, foi de lá. E ele vai dar continuidade na vida dele do outro lado. E é nesse ponto que a gente tem que entender um pouquinho disso. Que nem tudo trata da gente. Tem um outro, as necessidades do outro. Que a gente não entende muitas das vezes qual é a necessidade do outro. E às vezes a grande coisa que a gente pode fazer pelo outro em alguns instantes é deixar o outro ir. É permitir que o outro parta. É permitir que o outro siga a sua caminhada do outro lado. Que a gente não queira que fique aqui de todo a qualquer custo, somente para alimentar as nossas necessidades, porque o outro tem a necessidade dele. Por isso que entendamos isso, porque às vezes a gente faz as preces para os nossos amigos ficarem, para os nossos familiares ficarem, mas a gente não entende se esse é o melhor. Às vezes a gente não entende se a necessidade dele é realmente ficar, se ele precisa ficar, se para os nossos amigos ou familiares naquele momento é melhor partir. Por isso que muitas das vezes a gente tem que entender e encarar a morte com mais naturalidade, como etapas que vamos cumprir. A questão é que possamos cumprir da melhor maneira essas etapas. Que possamos fazer desses atos, desses momentos que deveremos passar da melhor maneira possível. Que possamos fazer desse momento um ambiente de tranquilidade, um ambiente de calma, um ambiente de paz, de amorosidade. Talvez essa seja a melhor forma de se encarar a morte, de forma afetiva. Porque a gente tem que entender o seguinte, no nosso processo de viver, nós temos que ser autênticos, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser afetivos. Se na nossa vida tem que ser autênticos, verdadeiros, afetivos, a nossa morte tem que resplandecer isso. Autenticidade, verdade, afetividade. E nossos afetos não podem ser egóicos, que simplesmente queira suprir as nossas demandas sem entender o que o outro precisa e necessita. Por isso é necessário entender que desapegar é necessário. É preciso desapegar-se. Eu sei, eu entendo, compreendo que quando alguém do nosso círculo volta à pátria espiritual, parte da gente vai com ele, porque nós somos seres relacionais, somos seres de relação. Se ele parte, a relação que eu tenho com ele, que faz parte de mim, também está indo. Mas entendamos essa parte, essa separação é momentânea. Em um dado momento, em uma outra situação, se os nossos afetos, se os nossos sentimentos
são verdadeiros, estaremos juntos uma outra oportunidade. Por isso sim é preciso entender com naturalidade o processo da morte. Porque entenda como já está escrito lá em João, no capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Porque a morte do corpo é o nascimento, é o renascimento para a vida espiritual, para uma vida mais abundante, mais ampla, sem amarras, sem debilidades que o corpo físico traz ao constranger as potencialidades do espírito. E é isso que nesse momento devemos deixar cada vez mais claro para nós mesmos, para que tenhamos esse diálogo com a morte sem nenhum tipo de afetamento ou constrangimento. Mas é claro que para isso é necessário a gente ter essa outra percepção. É preciso, ter essa abertura de consciência, como diz nosso amigo Ahmed. A boa absorção, a abertura da consciência acontece somente no momento que não nos prendemos na forma, aprofundamos no conteúdo real. Quer dizer que quem não quebra nós só lhe vê a casca, mas para quebrar nós é preciso senso e noção, base e atributos que requerem tempo para se desenvolverem convenientemente. Pois é, meus irmãos, talvez essa relação que nós pretendemos ou devemos ter com a morte requer uma abertura da nossa mentalidade, requer quebrar nós, requer ir na essência da coisa, requer a gente ir além do corpo físico, requer a gente, estar visualizando a essência. E claro, que isso que nesse momento eu estou falando não é algo a ser conquistado da noite para o dia. Isso é algo que requer, antes de tudo, ser desenvolvido. E todo e qualquer desenvolvimento requer tempo. Então é preciso sim que nós façamos essa construção, façamos essa elaboração, para que tenhamos, no tempo que nós temos aqui, até que chegue ao momento que entendemos, essa realidade que é maior da que encontramos nesse momento. Esse talvez venha a ser o grande fato, o grande X da questão. Mas aí nesse momento você está dizendo que possamos estar insensíveis, que não possamos ficar tristes, que não devemos chorar, não é isso que eu estou dizendo a vocês. Não estou dizendo a vocês que sejam insensíveis, não estou dizendo a vocês que não sintam falta, não é isso. Não estou dizendo a vocês que não chorem a partida de um ente querido, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui nesse momento é que possamos ampliar a nossa percepção, porque sentir, chorar, às vezes, não é para lamentar, não, mas às vezes a gente lamenta, é de certa forma também comum. Vamos entender o seguinte, gente: se alguém viaja, um parente nosso vai viajar e vai ficar um tempo fora, e a gente não vai poder ver, a gente sente falta, a gente olha, poxa, fulano não está aqui, oh meu Deus, coisa e tal. A gente faz isso porque a gente não ia fazer, talvez, ter uma sensação similar a essa para quem parte para a parte espiritual. Normal mesmo. Agora, o que talvez a gente tenha que ficar atento é esse tempo do nosso luto.
viver o luto, viver aquele período que nós estamos, olha, nos vendo e nos refazendo sem a presença de alguém. Isso é um tempo que é meio difícil de estipular, sabe? Porque cada um talvez se relaciona de maneira diferente com determinadas questões. Mas eu posso dizer que alguns profissionais da área dizem que essa tristeza, esse pesar, pode durar mais ou menos 6 meses. 6 meses. Isso é o que os psicanalistas, psicólogos, às vezes o pessoal da área diz, olha, mais ou menos 6 meses, o que pode durar mais ou menos esse sentimento de luto. Que talvez passando disso seja aquele momento que a gente possa ficar um pouco mais de olho alerta, porque pode já se tratar de uma depressão, e aí requer cuidados um pouco mais especializados, cuidados que às vezes vai requerer um profissional na área. Por isso que a gente tem que estar bem atento a isso, entender que essa tristeza, que aquele momento de choro, que possa vir em alguns determinados momentos, é natural. Vê um momento de choro, chore, se está com vontade, chore. Depois do choro, faz uma prece também por ele, e lembra como era bom, como era prazeroso estar com essas pessoas. Mas por isso que eu digo, se vocês nesse momento estão passando por essa situação, observe também essas pessoas. Como falei, é comum, é natural essa situação, porque não é dizer só porque nós entendemos que o corpo físico não acaba com o espírito, não quer dizer que a gente não sinta falta, que a gente não sinta tristeza. Nós somos humanos, essencialmente humanos. Mas também, por isso que eu dizer, vamos ficar também atentos para a gente entender do que aquilo que é comum, daquilo que é natural, para aquele que já possa estar tratando de um estado patológico. Por isso que fiquemos atentos com todas essas nossas pessoas nesse momento que estamos vivendo. Eu tinha dito também que a gente é para naturalizar e não banalizar a morte. Por que eu vou dizer isso? Porque a gente não pode, em meio a esse nosso processo pandêmico que nós vivemos, naturalizar essas quase 200 mil mortes, sabe? A gente não pode banalizar isso aí. A gente não pode dizer que é normal, que é comum que essas 200 mil mortes tenham acontecido, que elas necessariamente não precisariam ter acontecido se a gente talvez tivesse tomado algumas medidas, se o nosso governo, se o nosso estado tivesse agido com um pouco mais de precisão. Isso talvez não seria necessário, essas 200 mil mortes. Talvez muitas delas poderiam ser evitadas. A gente não pode naturalizar o ato de ir no mercado, fazer as compras e ser morto nele. A gente não pode naturalizar essas coisas. A gente não pode naturalizar essas violências. A gente não pode naturalizar essas agressões. Morrer é um ato natural. Crime, não. Matar, não. Deixar morrer, não. Por isso que entendamos bem, para a gente às vezes não fazer algumas confusões. A morte é natural, mas não vamos banalizar os crimes, não vamos banalizar os assassinatos, não vamos banalizar aqueles que simplesmente têm atitudes que têm desrespeito para com a vida. Respeito para com a vida, valorizar a vida é algo que todos nós devemos fazer. Como já disse adiante, viver pela sua finitude dá a ela um brilho especial. Se torna cada momento que vivemos únicos, preciosos. Há uma preciosidade na vida. E essa preciosidade da vida deve ser sentida em todos os seus aspectos, porque devemos vivenciá-la com magnificência,
A vida não pode ser diminuta, como já foi dito para o outro pensador. A vida é muito curta para ser pequena. Nós temos que ter grandeza em viver. Nós temos que ter, olha só, uma atitude proativa no nosso ato de andar, caminhar, respirar. E a gente não pode de maneira nenhuma desmerecer, desvalorizar a vida de qualquer que seja este alguém. Toda vida merece respeito, toda vida merece ser vivida, e por isso devemos entender que é um compromisso de todos respeitar a vida de qualquer ente vivente neste planeta. Por isso, não devemos banalizar a morte, de quem qualquer que seja, se podemos evitá-la. Mas para isso, requer, antes de tudo, aquele processo que nos é pedido de consciência. Devemos ter ampla consciência das nossas responsabilidades. Devemos ter ampla consciência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, pois eles podem interferir de maneira significativa na vida de outrem. Por isso, tenhamos a tranquilidade da alma de entender todos os aspectos que nós estamos rodeados, a tal ponto que possamos nos olhar de maneira tal como seres participantes desse universo, para no trabalho do bem colaborar com Cristo, com Deus. E aí a gente lembra aqui na questão do Livro dos Espíritos 728. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamas de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Pois é, a morte do corpo físico, a destruição desse conglomerado biológico que nos dá a vida, que permite interagir nesse globo, esse desfalecer desse corpo, esse seccionar das suas atividades vitais, nada mais é de uma etapa, de um momento em que o espírito tem a possibilidade de se transformar, de se renovar, de melhorar. Mas isso só é possível quando entendemos e vivemos com serenidade, com parcimônia, animosidade, respeito. Viver é uma habilidade que deve ser construída e exercida no seu dia a dia, compreendendo que todo momento, instante é especial, que todo momento, instante é único. Por isso deve ser vivido, festejado, ele deve ser reverenciado. E para tal, temos coragem, força e empenho suficiente para levantar para um novo despertar, para encher o peito de ar e seguir, porque entendemos que o além-vida, ele tem uma qualidade significativa
quando fazemos desse momento um momento de grande valor, um momento de júbilo, em que todos aqueles com os quais estamos juntos podem sorrir coletivamente. Daquele momento que façamos, que não temos vergonha dos nossos atos. E isso, antes de tudo, é um fato que não pode ser negligenciado. Porque a vida é isso. A vida é um devir, a vida é um fluir. E nesse fluir, não devemos de maneira nenhuma resistir ao inevitável. E na vida, o que é inevitável é o amor. O que é inevitável é a felicidade. Que a paz esteja conosco. Amigos da CESFAM, assim encerramos a nossa atividade e agradecemos cordialmente por mais essa possibilidade de estar no serviço do bem. Como de costume, eu sugiro que você possa também fazer uma prece. E ou não, me acompanhe aqui nessa. Hoje eu vou abrir a sessão e abrir aqui essa. Amigo Jesus, Espíritos da Lavoura Cristã, agradecemos esse momento único que nos permite de maneira singela estar tocando mente e almas de uma coletividade para esta realidade que faz parte da nossa realidade, que é o além-vida, e que possamos estar cada vez mais capacitados para esse momento que é nosso, que possamos cada vez mais estarmos instrumentalizados com aquilo que nos foi solicitado, com os pensamentos de paz, com pensamento de amor, com pensamento voltado para o bem. Munidos desses sentimentos, teremos passaporte para os mais belos cantos do universo e para que possamos estar em companhia do Cristo. Que a paz esteja conosco. Tchau, até a próxima.